Fala, meus amigos, tudo bem? Eu hoje queria falar de um assunto bem interessante, que é uma expressão que eu ouvi esses dias e é praticamente um resumo de muita coisa que eu já falei aqui no canal. Seria os carros com saldo negativo. O que seria isso? E hoje eu queria explicar para vocês. Deixo bem claro que esse vídeo talvez fique um pouco longo, que eu queria entrar em alguns detalhes e até citar dois exemplos, né, que aconteceu comigo, né? E então eu queria compartilhar que talvez isso aí ajude a clarear a cabeça de muita gente. Então assim, carro com saldo negativo, o que que seria? Seria aqueles carros que a gente compra, né, pensando em fazer uma restauração, alguma coisa assim, porém, quando a gente pega, faz os cálculos, ou seja, que você realmente faça o carro, ele acaba superando o valor de mercado dos carros que tem anunciado naquele exato momento. Só que dentro disso aí entra outras coisinhas também que é válido compartilhar com vocês. Tem a questão do tempo que você compra o carro, né? Que nem às vezes muita gente lá atrás comprou carros com preço bem bacana, que por fim, por mais que o cara gaste numa restauração, o preço do carro foi valorizando, que acaba cobrindo esse valor que realmente o cara gastou. Você vê, por exemplo, os Mavericks, tanto os Dodge e muitos outros carros ali, que o preço foi subindo bastante. E você também vê o próprio Opala mesmo, ele superando bastante valor aí, né? Só para vocês terem uma ideia, né? O Maverick eu comprei em 2005, mais ou menos, né? Paguei R$4.500. Eu fiz a conta, né? Não sei se é minha que tem aí para corrigir esse valor. Hoje, esses R$4.500 seria praticamente perto dos seus R$11.500, eu não lembro, deu uns quebradinhos ali na conta, vocês podem ver aqui no canto, né? Então você vê que deu um valor bem baixo mesmo hoje em dia, né? Então, ou seja, eu teria uma tolerância bem grande ali para fazer as coisas no carro, né? E hoje está muito caro. Mas, por exemplo, se eu fosse comprar esse mesmo carro no dia de hoje, talvez eu pagaria por volta dos seus 35 a 40 mil reais, da mesma forma que eu comprei no ano passado, em 2005. Então, para quem comprou lá atrás, sim, foi muito válido isso aí, né? Porque o cara investiu um dinheiro, principalmente naquela época que ainda a mão de obra não era tão cara que nem hoje, né? Por exemplo, não digo que não era caro, mas não tá que nem hoje. Hoje tá bem complicado, porque diminuiu muito o número de pessoas que mexem com isso. E então tem-se muito detalhe em questão de você comprar o carro na hora certa, né? Não só esses carros mais antigos, mas também tem alguns carros mais novos. E isso eu vou citar os dois exemplos que aconteceu comigo, né? E vocês vão entender um pouquinho de você realmente pegar o tempo certo na compra do carro, tá? Bom, primeiramente, eu contei, vocês sabem muito bem que eu tenho um Cadete GSI 9192, né? E quando eu comprei ele, eu vou contar um pouquinho a história para vocês verem como é complicado e como às vezes a gente pode tomar na cabeça, né? Com essas coisas. Comprei ele, eu não vou lembrar o ano que foi, mas já faz cerca de, eu acho que uns 5 anos por aí que eu tô com ele, né? Só que ele veio lá do Rio Grande do Sul, eu comprei o carro sem ver, então já começa por aí. Cada pessoa tem uma percepção diferente para avaliar um carro, né? Para ver se atende o seu gosto, né? E na época, teve uma pessoa que estava intermediando a venda, ela publicou esse anúncio do carro, né? E ele também fazia umas vistorias do carro, né? E eu peguei e paguei pro cara e ver. Eu falei, cara, para mim até lá, eu vou gastar tanto de avião e tudo mais, então assim, eu vou pagar. E o cara vai lá para ver. E como o cara também tá no mercado faz muito tempo, então era mais válido ele ver para mim do que, às vezes, eu que não teria tanto conhecimento num carro específico, né? E é um cara que ele já tem um conhecimento, assim, nesses carros, assim, né? Eles chamavam de neoclássicos, né? Então, ele foi lá para ver, realmente passou o feedback dele do carro, falou que o carro estava legal, tudo mais, porém, ele não estava funcionando legal devido à bobina, né? Então, assim, se caso eu negociasse o cara iria trocar a bobina e ia mandar aqui para mim. Comprei o carro chegou aqui por volta de 19 a 20 mil reais, mais ou menos, né? Contando com transporte. E aí já vieram as surpresas, né? Porque o carro desceu do caminhão, né? E realmente ele não funcionava direito, ele falhava. Então, lembro, meu pai foi buscar na pista, né? E o caminhão parou na lateral da pista, descarregou o carro, né? E já foi direto para uma oficina, né? Foi direto para a oficina para ver o que estava acontecendo. Já de cara, já trocamos o radiador, né? Também do carro. E começamos a mexer na parte de injeção eletrônica, né? E não é uma coisa tão simples, porque hoje em dia é difícil você encontrar alguém que mexe com isso. E na época a gente encontrou um cara na cidade vizinha. Por sorte estava bem próximo aqui. Então levamos algumas peças para ele, desmontamos o sensor de fluxo de ar, onde ele fez toda a revisão, né? Trocamos o módulo do carro e aí sim o carro voltou a funcionar. Porém, ele fumaciava, né? Aqui na garagem mesmo, garagem assim, ele soltava um pó preto assim, né? Então ligava ele lá no lugar do Maverick, ele soltava um pó preto ali atrás. E quando comecei a andar com o carro, ele estava fumaciando. E o cara no anúncio, né, falou que tinha feito o motor e tudo mais, o motor estava novo. Aí eu perguntei, o que você fez no motor, né, para mim saber, porque o carro tá assim,
né? Eu quase nem andei com o carro, ficou um mês e pouco parado, né? Até a gente fazer as alterações nele para funcionar. E quando funcionou, ele tá fumando. E aí o cara não conseguia passar as informações para mim, não falava o que ele fez. Então o que a gente fez aqui? Tiramos o cabeçote do carro, né? E aí começa os custos, né? Aí começa a ficar caro o negócio. Tiramos o cabeçote do carro, realmente o cabeçote, você via que precisava fazer um serviço nele, fizemos todo o cabeçote, montamos, né? O carro continuou fumando. Tiramos o cabeçote e fizemos tudo o motor novamente, né? Então você já vê, de um carro que chegou por próximo dos seus 20 mil, para tanto que ele foi, né? E não parou por aí. Na época ele tava com alguns detalhinhos, né? Por exemplo, na lata, sabe? Umas marquinhas bem bestas, mas aí foi querer um capricho meu de fazer isso. Eu resolvi pegar e fazer um retoque no carro, né? Falei, vamos retocar essas partes. Então levei na cidade vizinha, em Conchal, onde o Marcelo lá, ele pegou, tentou bater a cor ali do carro, né? Então você pode ver aqui, ele tinha mandado a foto para mim. Você via que as cores ali estavam bem próximas ali. É que, infelizmente, a iluminação ali, eu acho que não deve estar ajudando muito, né? Então você vê, às vezes parece que está dando diferença, mas estava muito próxima a cor. Só que quando pintou o carro, aí que vem a surpresa. Realmente ficava um pouco mais nítido aí essa diferença de cor. E essas cores, algumas cores do carro, ela acaba queimando com uma certa facilidade, né? E eu acho que o amarelo também é uma delas. E o que aconteceu? Quando pintou, ele me chamou, falou, Marcelo, vem aqui para você ver, porque eu tô vendo a diferença e eu queria que você falasse o que você acha. Porque agora a única solução seria pintar o carro inteiro para igualar toda a cor. E eu fui lá, realmente eu vi a diferença, então vocês podem ver aí que dá para ver. Aqui também a iluminação não ajuda você ver a parte traseira, que é para a parte frontal ali do carro, uma certa tonalidade diferente. E aí resolvemos pintar o carro inteiro. Então foi tudo custo que foram agregando no carro, né? E por fim, pintamos o carro inteiro. Vocês podem ver algumas fotos aí na lateral, né? E o carro sim ficou bonito. Para quem acompanha o canal, já viu o vídeo do carro, vocês podem ver como que ele tá bem legal no dia de hoje, né? Só que não parou por aí, fui mexer no ar-condicionado. Mesma coisa, né? Então ele falou, ó, seguinte, não tá funcionando, né? Que já não tava mesmo. Então vamos mexer na parte frontal aqui, que fica aqui, compressor e tudo mais, né? Tem a evaporadora, né? Evaporadora não, condensadora aqui na frente. Então troquei a condensadora, coloquei condensadora nova, aí revisou o compressor, montou, não funcionou. Teve que ir para a parte de dentro do carro, para evaporadora. E aí teve que desmontar o painel, teve que retirar o painel fora para poder acessar a evaporadora, né? Então foi tudo custo que foram agregando ali no carro. Eu lembro que lá para o final ele bateu na casa dos 36 mil reais. E aí o que acontece? Eu entrava na internet e eu olhava os cadetes anunciados, eles estavam tudo abaixo desse preço. Eu falei, bom, já tomei na cabeça. Só que daí entra esse detalhe que eu falei para vocês no início do vídeo, você comprar na hora certa. Porque naquele momento que eu comprei o cadete, ainda ele não era um carro assim tão visado ali em questão de coleção, né? Ele já estava subindo o preço, mas sabe, não estava muito no olhar das pessoas. E eu lembro que depois de um tempo o preço já começou a dar uma subida. Aí aconteceu também um evento lá de um leilão, onde o Gol GTI foi arrematado por um valor bem alto, né? Na época acho que foi 120 mil reais. E na minha ideia eu falei, bom, o cadete era concorrente do Gol. Não digo que ele vai chegar nesse preço, mas eu vou segurar aqui ele, né? Vou segurar ele mais um tempo, que aí eu consigo recuperar o dinheiro de volta, né? E na época eu cheguei a anunciar exatamente pelo mesmo valor que eu tinha gasto, né? E veio uma pessoa ver, não ficou com o carro, né? Eu vi que eu ia ter uma certa dificuldade ali para vender. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque nessa situação eu consegui segurar o carro aqui mais um tempo, né? E tocando minha vida. Mas se o negócio fosse desesperador, né? Que eu tivesse que realmente vender o carro, eu já iria ficar negativo, né? Eu ia vender o carro bem mais barato do que o valor que eu já tinha gasto nele, tá? Então hoje sim, se for para mim vender, eu recupero meu dinheiro de volta. Mas naquela época não. Então tem tudo o tempo certo ali, realmente, do carro. E quando eu comprei o carro, realmente era pegar, trazer ele, depois colocar para vender. Só que aconteceu tudo isso que eu fiquei segurando o carro e estou com ele até hoje, né? Então por isso que eu falo que nossa vida é uma montanha russa, né? Você pode estar lá em cima, pode estar lá embaixo. Graças a Deus eu não cheguei nessa parte de baixo a ponto de pegar e ter que vender ele por qualquer preço ali, né? Sabe, para você pegar algum dinheiro, alguma coisa assim, senão a gente acaba perdendo. Por isso que entra esse detalhe do carro com saldo negativo, né? São esses carros realmente que acabam ultrapassando o valor de mercado e se você for vender, você acaba perdendo dinheiro. Então vamos lá para o segundo caso agora, né? Que esse aí sim, até hoje seria um saldo negativo se eu tivesse comprado o carro. E é legal compartilhar com vocês para você ver como a gente tem que pensar muito bem antes de dar esses passos, né? Há cerca de 6 anos atrás eu fui ver um Cadillac lá em Goiás, né? Ele apareceu num grupo do WhatsApp onde uma pessoa falou, ó, só tem 3 pessoas sabendo desse carro. Você que está sabendo agora e mais 2, né? Uma de Brasília e outra de outro lugar.
Esse Cadillac, pelas fotos, né, ele tava bem abandonado, sabe? Tava bem, sabe aqueles carros que parecia que ninguém sabe que existe, né? E realmente, pouca gente sabia. Só que a gente não sabe quem que era o dono, não sabia nada, e eu fui lá pra ver, né? Um dia peguei, falei com meu pai, né? Mostrei tudo pra ele. Falei, rapaz, eu tô a fim de lá ver esse carro, vou vender o Opala e vou vender a Montana, porque, tipo assim, é uma bela oportunidade, o preço que estão pedindo, né? Mas tem que ver o carro de perto. Aí vendi a Montana e coloquei o Opala pra vender. Aí fui pra lá, em Goiás, pra ver. Cheguei lá, realmente comecei a ver o carro, né? Só que vamos contar um pouquinho a história pra vocês detalhada, né? Cheguei lá, o cara não tinha só esse carro, ele tinha vários carros, né? O cara era um colecionador bem grande, né? Ele tinha toda a estrutura para fazer os carros dele. Ele mostrou, ele tinha cerca de 2 ou 3 barracões ali, né? Onde ele tinha a parte de oficina, elevador, ele tinha mecânico que trabalhava para ele. Ele tinha cabine de pintura, ele tinha laboratório de tinta, ele tinha tudo que se pensava para ele fazer todo o carro ali naquele lugar, né? E era tudo dele, não fazia serviço para fora, só para mexer com os carros dele. E tinha um lugar onde ele tinha vários carros que estava tudo na fila de espera para ele fazer. Inclusive ele tinha Cadillac pronto, acho que tinha... esqueci o nome do carro agora, ele tinha um outro carro legal pra caramba, né? Acho que ele tinha um Camaro também, tinha um Camaro. Tinha vários carros legais lá, né? Rolls Royce também tinha. Então assim, já começa por aí, você tem que fazer uma análise geral, né? E aí eu fui lá pra ver o carro, realmente ele tava bem legal, sabe? É um carro bem alinhado, é um carro que ele mesmo importou, ele falou que na época ele foi para os Estados Unidos, ele escolheu vários carros no dedo e fez um lote ali para trazer aqui pro Brasil, para ele começar a mexer, né? E o carro ele estava bem alinhado, só que tinha alguns lugares que estava realmente com ferrugem, né? Que para mexer com isso seria bem delicado, né? Na verdade o carro precisava realmente restaurar. Então, vou colocar as fotos aqui laterais aqui para você ver. Então assim, era um carro que realmente precisava de restauro. Só que aí, o que já veio na minha cabeça? Eu já tinha experiência do Maverick, sabia do funil que me enrolou, né? Sabia de quase tomei prejuízo, né? Aí eu falei, cara, onde eu vou levar um carro desse, né? Eu vou ter que levar para outra cidade, né? Então eu já comecei a pensar tudo isso aí já olhando pro carro. E eu lembro muito bem que quando eu cheguei no teto dele, né? O teto de vinil dele tava se soltando, né? E aí você via muita ferrugem aqui, né? Sabe? Acho que tinha até lugar que tava podre. E ele comentou que o carro ficou na neve, né? Um período ali, até concluir todo o processo de exportação aqui pro Brasil. E aí eu falei, cara, onde que eu vou levar isso aí, né? E até entrei em detalhe com ele. Falei, cara, para mexer com isso aqui vai ser difícil, né? Porque lá na minha região já é difícil funileiro. E aí, até depois ele fez uma proposta para mim de, com tantos R$ 1.000 ali que eu pagasse a mais, pelo menos o teto ele entregava pronto. Mesmo assim, eu fiquei pensando no resto, porque assim, o carro ele estava todo alinhado, ele tinha tudo, só faltava um emblema, que você pode ver aqui na foto, no canto da tela, né? Só que ele estava todo alinhado, a gente pegou um imã, né? Ele foi com um imã na lateral do carro inteiro, em volta do carro inteiro, você via que ele estava realmente bom de lata, todo original, e o único lugar que tinha massa era realmente na traseira, assim, ó, bem na parte traseira. Então ele colocava ali, você via que não pegava direito, ele falou, ó, aqui deve ter massa. Agora você pode ver que na lateral, toda a volta do carro aqui, tá tudo original ainda. Mas de qualquer forma, mesmo a gente olhando tudo isso aí, vendo que, assim, é um carro que ele estava bem estruturado, tem a questão de ser um Cadillac também, né? E é isso que a gente tem que pensar. Então, assim, o carro ele tinha os comandos que eu achava que era elétrico, ele era comando, acho que é sistema vácuo, se eu não me engano, né? Nas portas, você vê que tem uns botões ali, né? E antes de ir pra lá, eu lembro que eu comecei a falar com um cara que tava mexendo com algum Cadillac e perguntei pra ele. Daí ele falou, cara, tome cuidado. Toma cuidado, que esse carro não é qualquer um que mexe, essas coisas aí, é bem difícil, tô quebrando a cabeça aqui, então toma bastante cuidado, né? E foi exatamente isso, eu fui entrando em detalhes, fui falando com as pessoas, né? E assim, o próprio dono mesmo, ele foi muito realista, um cara muito pé no chão, né? Ele virou pra mim e falou, olha, sinceramente, um carro desse aqui pra fazer de ponta mesmo, de ponta a ponta, deixar ele lindo, maravilhoso, você morre ali uns R$ 200.000. Esse seria outro caso também de carro com saldo negativo. Por quê? Naquela época, eu cheguei a ver modelos que não era realmente o Fleetwood igual esse, mas era um modelo, acho que abaixo dele, e você via anunciado por 180 mil. Então, ou seja, tinha o valor que ia pagar do carro, e se eu colocasse mais R$ 200.000, ia ficar muito mais caro ali, né? Pode ser que chegue um valor total ali, beirando seus R$ 300.000 ali naquela época, né? E se você encontrasse um carro desse anunciado, não estaria custando esse valor, entendeu? Então aí que entra uma questão do saldo negativo, né? E estamos falando de 6 anos atrás. E só por via das dúvidas, eu entrei recentemente para ver se tinha algum modelo parecido na internet. E encontrei esse aqui, isso aqui é uma versão limousine, né? Eu acho que até do mesmo ano desse que eu fui ver. E você pode ver ali, eu acho que ficou bem fraquinho ali no print que eu dei. Tá custando R$ 200.000. Então, ou seja,
é bem provável que mesmo assim, se eu tivesse comprado aquele carro, tivesse gasto uma grana, né, que ia ficar por um bom tempo, porque 200 mil reais é grana pra caramba. Então assim, ele valeria, vamos falar assim, eu tomaria na cabeça, porque o carro teria gastado muito mais dinheiro do que realmente ele vale. Sei que em algum período ali valorize bem mais ainda o carro, mas no momento assim ainda estaria negativo um carro desse, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E tem a questão também, isso aí que é muito importante compartilhar com vocês, né? Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas isso aí são coisas que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, o Cadillac, comparando, vamos falar que você compara o Maverick com o Cadillac, né? Se você pegar um modo geral aqui no Brasil, qual é o interesse maior das pessoas? Comprar um Cadillac ou um Maverick? É bem provável que seja um Maverick. Não digo o meu assim porque ele é 4 portas, né? Muita gente não gosta do 4 portas. Mas quando você pega nessa linha de pensamento, muita gente vai querer sim um Maverick, né? Então, ou seja, o público de um Cadillac ali para comprar um Cadillac é muito específico, né? Então vai ser um cara que vai ter uma grana boa, né? Um cara que realmente está a fim de comprar um Cadillac. E então não tem como você fazer um carro meia boca. Não tem. Realmente, se fosse para fazer um carro daquilo lá, você teria que levar num cara foda, você teria que gastar muito dinheiro ali para deixar o carro perfeito. Porque realmente o público que vai comprar um carro desse vai querer cobrar uma coisa legal. Né? Vai querer cobrar uma coisa legal. Então assim, e se realmente o cara vê coisa que não tá legal, o cara vai querer realmente usar aqueles argumentos que eu sempre falo para vocês para jogar seu preço lá embaixo. Então é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Contei essas duas histórias ali, né? Com o Cadete, com o Cadillac, e eu acho que é válido compartilhar isso porque realmente é esse caso de saldo negativo, né? Mas como falei, tem tudo o tempo certo, como acontece com muitos outros carros, como acontece com o Fusca mesmo, que eu já falei para vocês, né? Esse aí paguei 6 mil e poucos reais, né, na época, né? Você vê que o preço dele está gradativamente subindo, né? E eu lembro que já tinha gravado vídeo e falei, cara, para quem quiser comprar Fusca, compra porque o preço dele vai subindo, né? Então é o que eu falo, tem tudo o tempo certo e chega algum momento ali que se você compra, você já paga caro e depende do tanto que você gastar, ele ultrapassa realmente os valores ali dos carros que estão anunciados. Então tem que tomar muito cuidado. E vale lembrar que hoje nós estamos muito carente de profissionais para fazer certo tipo de serviço, né? Então ou você tem uma bancada de dinheiro ali para levar nos caras legais ali que realmente vão pegar seu carro, vão cumprir com a palavra ali do que eles vão fazer, né? Ou às vezes você vai ficar sambando, como acontece com muita gente, né? De levar carro em algum lugar, o cara não termina, faz mal feito, ninguém refazer serviço, enfim, começa a juntar um monte de coisa. Então tomem muito cuidado. Então por isso que eu falo, pensem bem antes de dar esses passos aí achando que é muito fácil, tá certo? Um grande abraço. Ai, ai. Já pensou buscando amortecedor? Buchas de Cadillac? Se eu comprasse um carro desse, ia ser uma dor de cabeça do cão, né? Imagina só, ligando nas lojas. Eu não tenho aqui. Vou ter que importar, especialmente para você. E o preço vai ser tanto. Mais ou menos isso seria. Ainda bem que eu não tive essa escolha. Eu acho que foi por um bom motivo, né? Gente, tem que ter pé no chão e não pode às vezes deixar o sonho passar por cima da nossa realidade, né? Pode ser que eu estaria até feliz com o carro aqui, mas eu sei que teria que me dedicar muito dinheiro ali da vida para conseguir fazer um carro desse. E infelizmente chega alguns momentos que a gente vê que não é esse nosso objetivo também de vida, a gente não tem só isso, né? Então fica aí, um grande abraço.